Bora falar um pouquinho sobre Congresso Nacional, que aprovou um projeto de lei de número 458 de 2021, com o resgate de parte das medidas fiscais previstas na MP 1303. O ganho fiscal esperado é de 20 bilhões e 600 milhões de reais para repercutirmos as contas públicas. Converso agora com Felipe Salto, economista-chefe da Warren Investimentos. É um prazer tê-lo por aqui, Salto. Sempre grandes conversas, sexta-feira, depois de feriado, o mercado está uma zona. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Gabriel, pelo convite. Prazer sempre estar aqui com vocês na CNN. Valeu. MP que tinha algumas medidas que eram interpretadas pelo governo como inequívocas, como unânimes, que deveriam ser aprovadas, mas porque entraram naquele balaio de tributação de LCA, LCI, acabaram não indo para frente. Tiraram da medida provisória que caiu, foi derrubada pelo Congresso, colocaram no outro projeto de lei, dito e feito, aprovadas com folga. O governo fala que são medidas de corte de gastos. Como que você interpreta esta aprovação? Dá mais folga para o orçamento do ano que vem, com mais 20 bilhões na conta? Olha, são medidas importantes, porque a medida provisória 1303, para quem não está lembrado, era a famigerada medida que continha aquela majoração de tributos sobre LCA, LCI, os chamados títulos isentos privados, né? E também tinha tributação das BETs e outros assuntos, como essas medidas que promovem ajustes em gastos importantes, né? Como, por exemplo, o caso do pé de meia, o auxílio-doença e outros. Então, o que o governo fez? Como a oposição àquela medida foi muito grande e, no final das contas, o texto ficou tão distorcido que ela foi retirada, né? O governo tentou colocar esses assuntos mais pontualmente nesse projeto de lei que foi aprovado na Câmara e agora no Senado. Isso é positivo, porque as contas públicas no ano que vem estão bastante deficitárias quando a gente considera o cenário prospectivo. As nossas estimativas aqui, por exemplo, na Warren, indicam que o governo dificilmente vai conseguir cumprir a meta fiscal estipulada. Então, essas ações que possam ser aprovadas e avançar agora no final desse ano, Gabriel, vão ser fundamentais para que a gente consiga ter no ano que vem, que é um ano eleitoral e normalmente um ano de pressões sobre as contas públicas e o orçamento, minimamente uma política fiscal organizada. Quando a gente olha para esse projeto, tem compensações tributárias que foram, segundo o governo, corrigidas em parte. Há também mudanças no seguro-defeso, no cadastro de alguns benefícios sociais. Eu queria focar nas compensações tributárias que concentram a maior parte das receitas esperadas pelo governo para o ano que vem. Corrigimos com este projeto um problema histórico que vem sendo carregado ao longo dos últimos anos. Como é que você analisa o mérito desta questão, por favor? Olha, metade do efeito fiscal que o governo está prevendo deve-se a essa questão da limitação das compensações. A compensação tributária é um instrumento que as empresas têm para pagar tributos sem lançar a mão do seu caixa. Por exemplo, quando elas têm um crédito num determinado tributo federal e usam esse crédito junto ao fisco para saldar um determinado tributo que ela esteja devendo. E a limitação desse instrumento é fundamental porque hoje usa-se o instrumento da compensação de uma maneira indiscriminada. Já houve uma primeira mudança há algum tempo atrás, que foi positiva, para a Fazenda conseguir calibrar mensalmente o uso dessas compensações, e agora esse projeto de lei tenta fechar um pouco mais o cerco no uso disso. A meu ver, esse número está superestimado, né? Esses 10 bilhões que o governo acredita que vai ter de arrecadação, ou que ele vai deixar de perder na arrecadação. De todo modo, a medida está na direção correta, assim como os outros itens, que aí sim são mais focados do lado da despesa. Perfeito. Destes itens focados na despesa, você tem algum destaque que chama a atenção? O governo está tentando fechar o cerco em relação aos benefícios sociais. A gente teve, por exemplo, a aprovação e o início da obrigatoriedade da biometria para receber benefícios a partir de fevereiro do ano que vem,
partir de agora já tem algumas mudanças para parte das pessoas, há tentativas de restringir o BPC, então está tentando fechar o cerco. De redução de gastos para governo, o que a gente pode destacar desta incorporação das regras da medida provisória na lei que foi aprovada no Congresso Nacional? A questão do pé de meia é talvez a mais Perfeito. emblemática, porque vai permitir que você contabilize os recursos desse programa para fins de verificação do teto da educação, do piso da educação, que é um piso constitucional, um valor mínimo que precisa ser gasto com despesas dessa área. Também o auxílio-doença e as novas regras para a prova de vida, para a concessão dos auxílios, né? Isso é importante, porque o governo tem identificado, e isso já vem desde 2023, fraudes, uma série de benefícios emitidos irregularmente, e tudo isso precisa ser checado com lupa. E é tarefa precípua, né, da administração pública correr atrás desses prejuízos. O Bolsa Família, por exemplo, ele está apresentando queda nominal nos últimos meses, e isso por conta do pente fino que foi feito. Então, são medidas corretas, obviamente que não há aí um programa de ajuste fiscal estrutural, mudando as regras ou até eliminando benefícios que já não fazem mais sentido, mas há uma sintonia fina, uma calibragem de algumas despesas, e isso é bem-vindo. Perfeito. E aí, por exemplo, quando a gente olha para o ano que vem, apenas este projeto de lei, vou retomar esse ponto, dá mais conforto ou precisamos de mais medidas aprovadas até o fim de 2025 para fechar as contas do ano que vem? Lembramos que a gente tem ainda o orçamento pendurado lá no Congresso Nacional, porque, segundo o governo, está faltando dinheiro para fechar as contas e aí ter um orçamento executável em 2026. O governo fez um projeto de lei orçamentária anual, que, como você disse, ainda não foi apreciado pelo Congresso, que tem 80 bilhões de reais só de receitas do petróleo e de receitas de dividendos, por exemplo, pagos por estatais. Além disso, tem uma série de medidas que nem foram aprovadas, que estão sendo consideradas na projeção de receita. Então, a nossa conta ainda é muito pior do que a do projeto de lei orçamentária anual. E essa diferença, obviamente que a gente sempre pode errar também, mas essa diferença é grande e mostra que há uma distância enorme, né, para o governo ainda alcançar esse cenário de cumprimento da meta fiscal. Só para quem está nos ouvindo e assistindo saber, a meta fiscal, a receita menos a despesa, é uma meta de superávit de 34,3 bilhões. Mesmo que o Tribunal de Contas da União autorize, que ainda não está líquido e certo, a busca da banda inferior dessa meta, que é uma meta zero, ainda assim, pela minha conta, faltariam 38 bilhões para o governo conseguir fechar a meta fiscal do ano que vem, cumprir o limite inferior, que é zero, para 2026. Isso é uma evidência de que a situação é bastante crítica e é por isso que o governo está correndo atrás do Congresso, aprovando essas medidas para tentar amenizar, pelo menos, essa situação e aprovar a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a Lei Orçamentária Anual, em bases minimamente mais realistas para começar o ano que vem com um rombo previsto um pouco menor. O que falta nessa lista de prioridades do governo de projetos a serem votados lá no Congresso Nacional para fechar talvez as contas no ano que vem? O projeto de mais destaque, que poderia dar um pouco mais de alívio. Uma parte da medida provisória já foi com este projeto de lei aprovado. Outra parte da medida provisória talvez seria necessária. O que a gente pode esperar desse rally final, destes 45 do segundo tempo, nas negociações entre Congresso e governo, envolvendo grana, envolvendo dinheiro para fechar essa conta aí que você mesmo diz, ela é maior nas tuas contas do que nas contas do governo, que dizia faltarem ali cerca de 35 bilhões de reais. Precisa aprovar o projeto de lei do deputado José Guimarães, que é o líder do governo lá na Câmara, e que é um bom projeto, que corta os gastos tributários. O problema é que gasto tributário, cada gasto desse, incentivo, isenção, regime especial, essas benesses tributárias, ela tem um dono, cada uma delas tem um dono.
Então é muito difícil aprovar um projeto dessa natureza. Mas, a meu ver, nesse momento é o mais importante e o que teria um efeito fiscal mais relevante para ajudar nas contas de 2026. Esse projeto, para ter claro, ele foi enviado no mesmo dia que foi enviada a proposta de lei orçamentária anual, no dia 30 de agosto de 2025. E ele prevê um corte linear de 10% para todos os gastos tributários, mas com algumas exceções, né? Várias exceções, a Zona Franca de Manaus, o Simples Nacional, as filantrópicas e por aí vai. Mesmo assim, na nossa conta, ele ainda produziria um efeito fiscal de algo como 10 bilhões de reais para ajudar no ano que vem. E aí, de grão em grão, a galinha enche o papo, né? Perfeito. E aí você está enxergando essa disposição do Congresso de votar projetos de corte de gastos, de aumento de arrecadação, ô Felipe, porque eu chamo a atenção, claro, para duas notícias que a gente trouxe essa semana. Uma que o Senado aprovou a criação de um programa de incentivo para a indústria química, que deve custar 3 bilhões de reais por ano. Outra que a Câmara discute agora a ampliação, por exemplo, do benefício de prestação continuada, que já é um problema para o governo, já há bastante tempo, vem crescendo bastante. Você está enxergando essa disposição, já que a gente está na reta final, tem pouco tempo, para projetos que vão ajudar no orçamento do ano que vem? Eu acho muito difícil, sinceramente. Você veja que agora, ontem, né, acaba de ser emitida uma nota à imprensa pelo próprio presidente do Congresso Nacional, que também é o presidente do Senado, e é direito, obviamente, do Congresso fazer esse tipo de ação, mas que tem um efeito fiscal, que é a questão dos agentes comunitários de saúde, das aposentadorias, e a mudança de regras, né, para as aposentadorias desses servidores públicos, que pode ter um impacto fiscal extremamente relevante ao ano. Fala-se em algo como 20 bilhões por ano. Nós estamos fazendo aqui as contas, talvez não chegue nesse montante, mas esse número é o que estava inicialmente considerado lá numa outra proposta, uma PEC, que já vinha sendo discutida. Então, bomba fiscal sempre vai haver, e faz parte do jogo político, até em retaliação a determinados movimentos, né, do executivo. O que vai precisar agora é de um bom goleiro, e o ministro Haddad vai ter que jogar nessa posição cada vez mais agora até o ano que vem. Sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado por nos ajudar a entender a situação agora com essas novas medidas. Aguardamos a votação oficial do orçamento para ver se sai do lugar, se a gente vai ter, como no ano passado, um atraso na aprovação, se vai ficar para o ano que vem ou não. Tem tempo ainda, mas eu me reservo aqui o direito de esperar atrasos novamente na votação do orçamento com tanta coisa em aberto. Obrigado, um bom final de semana para você, uma ótima sexta-feira. Obrigado a você, um grande abraço. Valeu, até.